E aí, meu nobre, tá procurando jogos com até 90% de desconto? Aqui na Estante Game você encontra. Link na descrição do vídeo. Pink, acho que é Pink. Bora lá, rapaziada. Se inscreve lá, deixa o likezinho pro menor. Simbora. As criaturas e lendas mais perturbadoras do Japão. Iceberg, aí toma. Iceberg? Iceberg, hein? Delícia. Toma, ele XP na sua cara. Ah Japão, não, música de Skyrim. Um país com uma bela cultura, tecnologia de ponta a ponta, uma sociedade próspera, dita como um dos melhores países do mundo para se viver. Claro que isso visto de forma superficial. E não é de hoje que a gente sabe que o Japão esconde com si as lendas urbanas mais perturbadoras. Ou melhor dizendo, existe um termo específico chamado Toshi Densetsu, referente especialmente às lendas urbanas do nosso caro Japão. E isso sem falar dos filmes mais macabros, vindos diretamente daquela região. E cara, vai por mim, mas os nossos caros colegas japoneses são muito bons quando se trata de terror ou algo perturbador. E não é novidade pra ninguém que no meu canal a gente sem querer acabou desenvolvendo uma comunidade falando especialmente de terror japonês. E bom, cá entre nós, esse é um tema muito querido pra mim, pois eu sou literalmente um apreciador da arte e da cultura japonesa. E pra mais um vídeo de terror japonês, eu separei pra gente algumas lendas urbanas um tanto perturbadoras que possivelmente irão nos tirar umas boas noites de sono. Mas sem mais enrolar, fica em um canto confortável e vamos adentrar novamente nesse vasto mundo chamado terror japonês. Os túneis Kiyotaki. Os túneis Kiyotaki foram construídos entre 1927 e 1928 como parte da antiga ferroviária Atagoyama, e digamos que ele é envolto por uma atmosfera de medo e mistério no Japão. Acredita-se que esses túneis sejam assombrados pelas almas dos trabalhadores que foram forçados a construí-los. Eu já não durmo direito, aí é pente. Rapaz, eu tenho que assistir a temporada nova. Sai a segunda temporada já. Sob condições brutais e de trabalho escravo, muitos dos quais morreram de exaustão ou foram simplesmente executados. Os túneis têm cerca de 500 metros de extensão e ele se tornou um ponto central das lendas urbanas, atraindo a atenção por sua carga histórica sombria e por relatos constantes de experiências paranormais. Atualmente, algumas superstições cercam esse local. Uma das mais conhecidas diz que o túnel teria exatamente 444 metros, número esse que é considerado amaldiçoado na cultura japonesa, por estar associado diretamente à morte. Além disso, há rumores de que as sinalizações de trânsito dentro do túnel podem mudar misteriosamente, o que poderia provocar supostos acidentes posteriores. E com o passar dos anos, o local também se tornou um ponto frequente de suicídios, incluindo o caso de uma mulher que teria pulado de uma estrada acima do túnel, cuja presença espiritual diz que ainda pode ser sentida rondando aos redores da área. Calma aí, vários relatos macabros ainda alimentam a fama do túnel Kiyotaki. Várias testemunhas afirmam ouvir gritos vindo das florestas que ficam ao redor dali, enquanto outros dizem ver uma mulher de branco correndo pelo túnel ou pulando sobre os carros em movimento. Véia turba, aí toma. Bora lá, Yoshi. Bora juntar dinheiro, bora pro Japão. Bora nesse túnel aí, filho. Bora passar a véia turba na corrida. E há relatos que ao retornar... Se a gente perder, o que a gente vai ter que dar pra mim o troco? Rapaz, aí fudeu. Isso só me dá sono. Pelo mesmo caminho, o comprimento do túnel parecia inexplicavelmente diferente. E devido a essas histórias, muitos japoneses evitam passar pelo local durante a noite, procurando por rotas alternativas. E vai por mim, só de saber que o local tem todo esse contexto histórico, eu evitaria com certeza... Corajoso, mano, ali, ó.
Foi a pé, mano. É Passar por Foda-se. lá. E se de dia o clima já é pesado, imagina durante Tá a noite. maluco. Nossa, gostosinho. Rokurokubi, a mulher do Rokurokubi. pescoço E longo. caralho. Durante o dia, as Rokurokubi parecem mulheres comuns, levando uma vida aparentemente normal. Porém, ao cair da noite, seus corpos permanecem adormecidos, enquanto seus pescoços se alongam de uma forma grotesca e sobrenatural, permitindo que suas cabeças vaguem livremente pelo local. Aparentemente. Segundo algumas histórias, nessa forma, a Rokurokubi pode lamber óleo de lamparinas Poxa. e assustar quem estiver por perto ou até mesmo atacar pequenos animais. E elas são frequentemente associadas Qual a vantagem de ter pescoço longo? Faz. Muitas. Nem te conto. À e noite nós vistas contamos. em locais como bordéis. Em algumas versões da Rokurokubi, ela muitas vezes é retratada tocando um biwa, mas isso não é uma marca ou algo do tipo delas, e está mais para algo ocasional. E ao contrário de outros yokais que nascem como monstros, a Rokurokubi são mulheres humanas transformadas Oxi. por uma maldição. Ah, bom. E normalmente a maldição que cai sobre elas é resultado de um pecado, seja pessoal ou até mesmo um pecado herdado. Muitas vezes elas são punidas por transgressões cometidas por seus maridos ou pelos seus pais, que muitas vezes mostra a lição de atos cometidos por outras pessoas. Carai. A maldição é exclusivamente voltada às mulheres, e em geral surge sem que a mulher tenha consciência de sua condição. Existe É o chifre japonês. Tá porra. uma lenda, ou melhor dizendo, uma versão alternativa, um pouco mais pesada da Rokurokubi, Aham. e nela destaca-se a lenda de Oyotsu, uma jovem que foi assassinada por um monge que Vixe. supostamente fugiria com ela. E a história conta que em uma pousada, o monge foi confrontado durante a noite por uma Rokurokubi, que assumiu o rosto de Rokurokubi. Oyotsu e causou, digamos, que um suposto fim do monge. E essa suposta entidade era, na verdade, a filha do dono do local. E ela foi amaldiçoada após seu próprio pai, digamos que desviver a sua esposa Eita porra. e usar o dinheiro Caralho. para construir o local. E bom, Não. eu espero que você tenha entendido, porque eu meio que dei uma resumida nessa parte. Paia. Mas enfim, a partir dessa versão da lenda, a gente deduz que a Rokurokubi não é um ser piedoso, e a partir de sua natureza, ela irá atacar qualquer um que aparecer em seu caminho. Ah, então só ficar do lado dela. Callhead. A lenda do Callhead é considerada uma das histórias mais perturbadoras já cabeça de criadas. vaca. E essa Que lenda da é tão hora. assustadora que, segundo Ainda os já vi isso no relatos, requadro. quem a ouve morre de medo. E isso eu Cara, digo de cabeça forma de literal. touro, A de pessoa que vaca. ouve, de fato passa dessa pra Não tem melhor. medo dessa aí, rapaz. Supostamente, essa lenda foi descoberta no Japão. Mas e a lenda do pedreiro, Mônica? Pedreiro, não! No século XVII. Sua origem permanece envolta em mistério, e alguns registros da época mencionam apenas o título e sua natureza indescritivelmente horrível. Ah, Por porra. causa dos efeitos letais associados à história, muitas cópias foram destruídas e os fragmentos sobreviventes foram dispersos por todo o país para evitar que alguém pudesse reconstruí-la novamente. Minha mãe. Dizem isso, que cara? aqueles que ouvem a história entram em um estado de isso, calma choque e passam a tremer por horas até chegar ao ponto de então morrerem. Ah, porra. Com o tempo, a maioria dos detalhes reais do conto foram perdidos, já que ninguém viveu o suficiente para então contá-los novamente. Os fragmentos restantes da história são considerados perigosos até os dias de hoje, e por esse motivo o Callhead se tornou um mito proibido, sendo quase que um tabu absoluto entre os contadores de histórias sobrenaturais do Japão, sendo quase que um conto proibido ou algo assim. Carai. Existe Ah, isso aí na mitologia grega, pô. Lembrando que quase não é totalmente. É, viu? Não tem nada a ver, Sim, mas eu sim, te sim. mandei uma imagem incrível. Meu no Deus. Discord. Tenho Não medo. tem nada a ver, mas eu te mando uma imagem muito incrível. Que Meu apareceu pra Deus. mim. Ah, não.
uma história Vendo mais isso na recente Grécia, que pensa, ronda em torno ai, do Japão. esses Zeus. Esses erros. Então, né? Então, rapaz. Caralho. O cara meteu o chifre na mulher e quem se ferrou foi o filho dele, que virou corno. Deixa eu ver aqui o que tu mandou. Tenho medo. Ah, não. Ah, não. Por quê? O bicho É bom lá, mano. demais. Que porra é essa, não? Nossa, que estranho. Onde diz Bizarro, que em uma velho. excursão escolar, um professor começou a contar o conto do Cowhead, e mesmo após ver as expressões de pavor que seus alunos estavam, ele continuou a contar a suposta história, até que então, o ônibus da excursão cai de um penhasco, Tá maluco. levando todo mundo que estava ali, digamos que para outro plano. Vixe. E bom, como o Desviveu dito, geral. o conto não pode ser lido, pois foi escondido em partes ao redor do Japão. Mas cá entre nós, eu prefiro mesmo não ler e continuar pegando vitamina D aqui em segurança. Eu leria só pra rir. A Em Tec live Tec ainda. conta a história Ai, a trágica e braba, Tec-Tec, mano. Tá maluco, tá maluco. aterrorizante de uma estudante japonesa que teve seu corpo literalmente partido ao meio por um trem após ficar presa nos trilhos do trem. Não. E a lenda conta que ela teria sido transformada em um Onryo, que é um tipo de espírito vingativo do Japão. A porra. E desde então a Tec Tec vaga por áreas urbanas, especialmente estações de trem, durante a noite. Sem a parte inferior do corpo, ela se arrasta com as mãos, produzindo o seu som característico de Tec-Tec, que vem do atrito dos cotovelos ou das vísceras arrastadas no chão. Maluco. E bom, esse é o contexto geral dessa lenda. Mas indo mais a fundo, eu descobri alguns adendos que citam o seguinte: existe a possibilidade de que a garota que deu origem à Tec-Tec estava sendo perseguida por pessoas que estavam tentando, digamos que, fazer maldades a ela. A Lore. E detalhe, A que o seu Lore. nome verdadeiro era Kashima Reiko. A porra. E em meio à perseguição, a garota acabou caindo nos trilhos do trem e, após isso, sendo dilacerada pelo trem. Segundo a lenda, a única forma de fugir da Tec-Tec seria responder aonde estão as partes inferiores de seu corpo. Ué. E a partir daí, nessa situação, você teria que citar uma suposta estação de trem abandonada. E bom, cá entre nós, Pô, se aparecer Vai ela... que dizem que ela Pô, pergunta onde tá as pernas delas quando ela te caralho. encontra. Rapaz, só falar... Ó, eu vi a... Mano, ali na esquina ali, ó. Você vai lá, vira à esquerda ali, ó. Naquela outra parada de trem ali, bem ali, ó. Aí já... Na hora que ela vai de costas, já sai correndo. Ali, ó, ali, ó. Ali, ó. Tá maluco. nem eu sei de fato o nome dessa estação. Então, se em algum momento você aí passar por isso, a única coisa que eu posso lhe dizer é boa sorte. Tá maluco. Toma. No folclore japonês, Tsukumogami são objetos domésticos comuns que, ao completarem 100 anos de existência, ganham vida e consciência. Ah, pô, a Toy Story. Rapaz, então se eu 100 tiver... anos. Rapaz, se meu boneco tivesse 100 anos, ele ganha vida, então. Dependendo do Belo, já Rapaz. queria ser um deus, então. Tá, porra. Ah, não. Tornando-se espíritos ou chamados kami. Oi, Samu. Essa crença parte da ideia de que até mesmo ferramentas comuns possuem almas ou algo assim. Ah, maluco. E após completarem um século de uso, tornam-se então seres autônomos. Essa transformação também pode estar ligada a seres como raposas Tenuki, que, segundo os registros Rapaz. antigos, elas ganham poderes espirituais após viverem longas vidas. A lenda do Tsukumogami ganhou força principalmente durante a Idade Média japonesa, especialmente nas tradições e ilustrações do período Ukiyo-e. Com o tempo, a crença nesses seres acabou diminuindo drasticamente, tornando-se apenas mais uma representação artística e cultural do que uma convicção espiritual e real. Então, bom. E apesar disso, bom. Ah, beleza. a imagem do Tsukumogami Mas persistiu supersticioso. e retornou Japonês à ou cultura brasileiros? popular moderna Uhum. como símbolo de um objeto esquecido ou negligenciado que ganhou vida em uma busca de reconhecimento ou algum tipo de vingança.
E Rapaz. atualmente, os Rapaz, peraí. Então, peraí. Se eu tiver uma ferramenta, uma chave de fenda, ela Você completa. tacar no chão. Fudeu. Então, ela cai várias vezes no chão. Aí ela completa assim, não, Rapaz, depois do tempo. Aí velho. ela, do nada, aparece no meu quarto. Filho da mãe, vai pagar, viu? Deixou cair várias vezes no Ô, chão, velho. tá fudido. Agora eu vou te tacar no chão. Agora eu pensei numa coisa. Essa lenda me fez pensar numa coisa, Bev. Hum. E quanto a aquele tipo de ferramentas completar 100 Não, anos? não, calma aí, pô, calma aí. Rapaz. Agora você terá Já o cu pensou? comido. Ah, não. Misericórdia, quero não, obrigado. Tem minha presença. E agora eu passo pro próximo. Você dormindo de mansinho entra no seu cu e toma. Tá, porra. Mas não quero isso, não. Já basta por herói. Que isso, ô louco. Aí toma. Mas que Ó como tá as pode. coisas. Ai, meu PC criando vida amanhã, que isso? Os Não. Ukumogami são vistos como yokais e muitas vezes são retratados em animações, jogos e algumas histórias. E apesar de sua natureza, digamos que simples, os Tsukumogami podem variar de seres piedosos até seres perturbadores e vingativos. Rapaz. E bom, dentro da mitologia japonesa, os Tsukumogami são muito variados. E um dos mais conhecidos e mais famosos é esse ser semelhante a um guarda-chuva. Eu joguei um jogo que tinha lendas Kushisakiona. japonesas e tinha um guarda-chuva pra eu correr atrás em uma das fases, por uma fantasma. Oxi, Eu cara. pra trás do o guarda-chuva tava vivo, correndo de mim. Ué. Rodinha. Conhecida como a Mulher da Boca Cortada, Ah, não. é uma Nossa. figura Eita aterrorizante do porra. folclore japonês Era moderno. dentro. Sua Era aparência é de uma mulher alta com cabelos longos Ah, e escuros, um casaco comprido e uma máscara cobrindo a sua Caraca, ela chegar pra mim e falar, eu sou bonita, rapaz, ela lascava logo um beijão nela. Toma. Certo. É uma delícia. Porra. boca, na que ela esconde por trás Ai, da que máscara pariu. um corte grotesco que vai de orelha a orelha. Em algumas versões ela possui dentes afiados, tais como navalhas. Rapaz. Muitas vezes ela carrega com si uma tesoura Death nas Killer mãos, do Japão. tornando sua presença ainda mais ameaçadora e perigosa. A origem da Kushisakiona é incerta e cercada por múltiplas versões. Algumas histórias dizem que ela foi vítima de uma cirurgia plástica mal feita, maluco? outras sugerem que ela foi desfigurada por sua irmã invejosa por conta de sua beleza. Mas o maior motivo dela ter ficado conhecida é pela sua famosa pergunta, que na versão literal traduzida, ela pergunta se a vítima a acha bonita. E se a pessoa dizer que não, bom, ela digamos que irá desviver a vítima. Mas se caso a pessoa diga que sim, então nesse cenário, ela utiliza de sua tesoura ou navalha para criar um sorriso similar ao que está estampado no rosto dela. Rapaz. Nossa, Kushisakiona Aceitaria ganhou ficar forte- estiloso. É Rapaz. ficar igual meu modelo. Aí- Igual isso. Aí a questão da história é, você se fode e se fode, não adianta. A balança não é desvivido. Dá pra Então. costurar, dá pra costurar. Ainda ganhou uma cicatriz maneira. Rapaz, vira o Coringa. popularidade tanto no Vira Japão o Coringa. como no mundo afora. E ela nos dias de hoje é uma das lendas mais macabras que aterroriza não só o Japão, mas sim o mundo todo. Rapaz. Castelo de Maruoka. Maruoka. O Castelo de Maruoka fica localizado na província de Fukui. E Vira o ele é Venom. conhecido não apenas por sua arquitetura, mas também por uma lenda sombria que vem desde o período Sengoku. Não. Segundo a lenda, durante a construção do castelo, uma parede do castelo insistia em desmoronar, e apesar dos esforços para continuar a reconstruí-la, os trabalhadores acreditavam que o castelo estava supostamente amaldiçoado. E então os mesmos sugeriram que um sacrifício humano fosse necessário Ixi, mano. para acalmar os deuses e garantir a estabilidade da obra. E bom, como o dito, Os caras- assim Os caras tinham dessa de sacrificar os outros, mano. É feio. Caralho. foi feito. A partir dessa ideia, uma mulher chamada Oshizu foi escolhida Ei. para o suposto sacrifício.
Ela aceitou Carai. desde que o seu filho fosse criado como um samurai. Promessa essa que infelizmente nunca foi cumprida. Ó, feião. Depois que Filho o da castelo puta. foi concluído, uma maldição teria sido lançada sobre o local, e a cada primavera, o fosso do castelo enche-se de água durante as chuvas, Olha. sendo interpretado como as lágrimas derramadas por Oshizu, e uma lembrança eterna de seu sofrimento e injustiça. E bom, Carai. em algumas versões alternativas da história, Oshizu pode até mesmo aparecer como um fantasma Onryo, onde não só como superstições, mas como um ser cruel e vingativo, de carne e osso. Essa Porra. história é também explicada como um exemplo da prática antiga conhecida como Hitobakira, onde as pessoas eram escolhidas e sacrificadas para proteger grandes construções. E embora muitos maluco. duvidem da veracidade da lenda, ela permanece como parte do folclore japonês até os dias de hoje. E não é nem brincadeira, galera. Se a gente pesquisar no Google esse tal castelo de Maruoka, ele de fato existe. E uma coisa que eu acho muito interessante ressaltar é que esse suposto sacrifício pode ter realmente acontecido lá no passado, Vixe. pois na era dos samurais, isso era bem comum como oferenda a deuses e entidades que seguem essa mesma vibe. Disso eu não duvido, claro. Hoichi, Pior que sem não. orelhas. Segundo a lenda, Hoichi era um tocador cego de biwa, cuja porra. música era tão bela que emocionava a todos que paravam para ouvi-lo. Ele vivia no templo de Amida, onde o chefe lhe dava abrigo. Porém, Por em que meio a que tá uma com noite, orelha um aí? samurai fantasma o levou para tocar diante dos espíritos da família Reiki, vítimas da batalha de Dan no Ura. Hoichi tocava todas as noites para eles, mas ninguém no templo sabia disso. E quando o chefe do templo descobriu, fez a ele um ritual para proteger Hoichi, escrevendo sutras em seu corpo para que os fantasmas não o vissem mais. Carai. Porém, ele meio que esqueceu de escrever nas orelhas, e por ele ter esquecido disso, os fantasmas as literalmente arrancaram, assim o deixando sem essas partes do corpo. Mas para Hoichi, isso não o faria parar. Mesmo sem orelhas, Hoichi continuou tocando e se tornou famoso, Carai. conhecido como Carai. Hoichi, o Sem Orelhas. E apesar de não ser uma lenda muito assustadora, eu achei muito interessante pôr ela na lista, pois faz parte da cultura japonesa, e cada história tem o seu valor. Oiwa. E falando agora de um espírito vingativo que é um tanto perturbador, a Oiwa. Oiwa é uma das figuras mais conhecidas e temidas do folclore japonês, sendo um clássico exemplo de Folclore espírito japonês. vingativo As ou mãos dela. Onryo, que retorna do além Eita em porra. busca de justiça. A história de Oiwa foi popularizada pela famosa peça de Kabuki Yotsuya Kaidan, Caidão. escrita por Tsuruya Namboku IV, e se tornou uma das narrativas mais emblemáticas do teatro japonês atual. A lenda começa com Oiwa sendo uma jovem mulher que era casada com um samurai chamado Lemon. Oiwa, conhecida por sua beleza e bondade, vive uma vida aparentemente tranquila com seu marido, até que um dia seu pai morre, deixando a eles uma grande herança de família. Porém, Lemon, que era um homem ambicioso, de caráter duvidoso, vê uma Porra, a lapa oportunidade. da testa. Toma. Ela é calva. Não, Onde é está calma? testa, pô. Onde não tem cabelo é testa. de roubar Os aquilo carecas sabem e o crescer limite do socialmente. E então, o Tá conto porra. desenrola e ele decide trair a sua própria esposa. E ao desenrolar da história, ele se apaixona por uma mulher mais jovem e decide matar o Oiwa para ficar Carai. com a herança de seu pai. E para isso, ele envenena o Oiwa, causando-lhe Ficou uma sem morte areias. dolorosa e desfigurando seu rosto de uma forma extremamente impiedosa e horrível. Caralho, velho. O veneno tem um efeito Agora que eu vi é o dente dela aqui, mano. Pensei que ela tá com a boca fechada. É o dente aqui. Não, eu não tentei isso até agora. Ah, o dente Isso dá é bem pra estranho. fora, velho. devastador. Oiwa perde um dos seus olhos e o rosto Não. fica deformado, mas ela ainda sobrevive
o que torna sua morte ainda mais trágica. A porra. angústia e a dor de Oiwa não terminam com a sua morte. Seu espírito retorna como um Onryo vingativo que busca por vingança pela traição e pelo sofrimento que ela teve ao fim de sua vida. Ao voltar, Oiwa assombra Lemon. Em várias versões da história, Oiwa aparece para Lemon de uma maneira um tanto grotesca, com seu rosto deformado, um dos olhos caídos e os cabelos desgrenhados, simbolizando a dor e o sofrimento que ela experimentou antes de perder a sua vida. Oiwa faz com que Lemon entre em um estado de pânico e sofra uma série de calamidades, incluindo a morte dos outros personagens que participaram de sua traição. A busca de Oiwa por vingança leva a uma morte ainda... Era doido essas artistas do Japão antigo, velho. Era muito foda. Era tipo aquelas artes egípcias que o personagem sempre ficava de lado, velho. Sim. mais trágica, com Caralho. Lemon sendo consumido pela sua culpa e pela perseguição do espírito de sua antiga esposa. E no final da história, Lemon, tomado por culpa, decide literalmente tirar sua própria vida, e assim, acabando o conto de Oiwa. E, cara, esse é um dos contos mais marcantes que eu já cheguei a ler. E de fato, eu não posso negar que me dá um pouquinho de arrepio, pois um dos piores tipos de fantasma que existem são aqueles que se prendem à pessoa até o fim de sua Não, tá vida. maluco. Ixi. Aí é paia. Os Mujiná. Os Mujiná são texungos que, segundo Eita o porra. folclore, adquiriram poderes mágicos e se tornaram yokais. E embora Mujiná fosse antigamente um termo comum para texungos, hoje ele é usado especificamente para Texungos. designar essa Texungo. forma espiritual, enquanto Anagumá refere-se aos texungos comuns e Mujiná aos texungos com poderes espirituais. Cara. Muitas vezes os Mujiná são confundidos, contando que Ah não, é furry, não. Ah não, os furry já existiam há muito cachorros. tempo, não. é um outro animal mágico porra é com uma essa? certa semelhança. Em algumas regiões, os nomes são usados de uma forma meio que intercambível, digamos assim, o que aumenta ainda mais a confusão. Ah, porra. Mas de forma bem resumida, Mujiná são os texungos mágicos e Tenuki são uma outra espécie de ser mágico. Esse yokai vive principalmente em florestas e montanhas, Ah, porra. normalmente locais distante dos humanos, o que os tornam ainda mais temidos e reservados em comparação aos outros seres mitológicos que mudam a sua própria forma. Quando Daqui a pouco humanos aparece estão Van por Gogh. perto, os Mujiná evitam contato Cara, e se esforçam para manter a sua verdadeira natureza completamente escondida. ô E louco. durante as noites mais calmas, é dito que eles se transformam em formas humanoides, geralmente meninos com kimonos pequenos, e saem cantando canções pelas ruas, desaparecendo pelas sombras, ao menor sinal de aproximação de uma pessoa. Como o dito, o Mujiná pode assumir formas diferentes, Caraca. sendo uma mais conhecida a do Noperabo, um espectro humanoide sem rosto que assusta qualquer pessoa que entre em seu caminho. Mas, E detalhe que em momento Caralho. algum os eu Slenderman. falei que eles eram criaturas bondosas. E Slenderman bom, japonês. se alguém encontrá-lo, boa sorte pra saber o que eles Oi, fazem. Jet. A Rapaz. Shinrikyo foi uma seita japonesa fundada em Vixe. 1984 por Shoko Sensacional. Asahara. E ele misturava elementos do budismo esotérico, cristianismo apocalíptico Oxi? e hinduísmo e Caralho. teorias da conspiração. Ah, Asahara você se viu proclamava tudo. Cristo Possível. reencarnado e pregava a chegada de um suposto apocalipse nuclear, prometendo guiar seus seguidores durante a destruição da humanidade. Em 1995, membros da A1 liberaram gás sirin no metrô de Tóquio durante o horário de pico, causando a morte de 13 pessoas Ah, e ferindo porra. mais outras milhares. O ataque foi planejado para criar o caos e acelerar o fim do mundo, segundo a visão distorcida da própria seita. Após o Nossa. atentado, as Ah. autoridades japonesas prenderam centenas de membros
e descobriram laboratórios clandestinos Nem e deram o suposto fim da organização. Eita porra. Embora a Aum Shinrikyo tenha sido banida oficialmente, uma facção remanescente chamada Aleph ainda sobrevive e é monitorada de perto pelo governo japonês. Shoko Asahara foi julgado e executado em 2018, mas o legado sombrio da seita permanece como um alerta sobre os perigos das doutrinas e religiões alternativas. E cara, falando assim, parece muito que isso saiu de uma história medieval ou algo assim. A única diferença é que era algo real, que causou estragos totalmente reais. Caralho, mano, Ah, que meu isso? Deus. Era uma seita. Era um laboratório de passagem de seita. Cara, que porra é essa? Esse cara é maluco. Ixi, mano. Sarag Lembra aquele Station. outro caso de seita também. Lembra aquele... Qual? Aquele cara que matou todo mundo numa vila, fez todo mundo Jim ficar um de Jones? Vasco. Não, Já Você vi que falou de seita, eu me lembro dele. porra. Esse eu não tô Deve ser o lembrado. caso mais famoso que existe. Ixi. Sim. A lenda de Kisaragi Station é uma Oxi. famosa história de terror urbana que ganhou popularidade especialmente na internet, conhecida como uma creepypasta. A história narra a experiência de uma jovem chamada Mami Yamazaki, que ao pegar um trem em uma estação comum, acaba chegando misteriosamente em uma estação chamada Kisaragi Station. Estação essa que nem sequer existe em mapas oficiais. Presa nessa estação vazia e estranha, Yamazaki relata em tempo real seus sentimentos de medo e confusão, descrevendo sons perturbadores, figuras estranhas e mensagens subliminares assustadoras que ela supostamente recebia em seu celular. E à medida que a história se desenrola, Yamazaki tenta sair da estação, ato esse que acaba sem sucesso. E percebendo que ela está presa em um lugar que parece não fazer parte do mundo real, ela tenta pedir por ajuda. Porém, suas tentativas de pedir ajuda acabam fracassando, pois ninguém sabe onde fica a Kisaragi Station e eventualmente suas mensagens param de ser enviadas para o mundo exterior, a deixando então completamente sem um destino, onde ela se encontra em volta de mistério e medo. Kisaragi Station é uma lenda originada na internet japonesa por volta de 2004. Caralho. E bom, essa lenda assustou bastante gente há um tempo atrás, e ela se encaixa perfeitamente no gênero de creepypastas. Conclusão. Dale, filho. E bom, pessoal, a partir daqui eu vou finalizando essa lista de hoje. Mas bom, em um resumo de tudo, a gente explorou as lendas mais macabras do nosso caro Japão. Claro que ainda tem muita coisa para ser explorada, e pode ter certeza que vez ou outra eu vou continuar falando disso por aqui. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve que toda semana eu tô postando vídeo novo. E eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu Mano Pink e até o próximo vídeo. Vale, meu nobre. Que isso, brabo demais, filho. Que isso. Muito bom. Da hora, mano. Ô, louco.